Hoje vou revelar-te as 5 lições mais importantes que aprendi com o rei dos dividendos, Luís Barsi Filho. Um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos e pessoalmente o meu favorito. Para quem ficar até ao fim do vídeo, vou ainda revelar o grande segredo que fez ao Barsi ganhar tanto dinheiro com investimentos. Mesmo tendo começado a investir relativamente tarde, já depois dos 30. Principalmente quando o comparamos a outros nomes grandes do mercado, como é o caso do Warren Buffett, que começou com 11 anos. Se gostares do Barsi, dividendos ou este é um tema do teu interesse, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Dessa forma vais indicar ao YouTube que gostas deste tipo de conteúdo, por isso a chance de te recomendarem os meus futuros vídeos aumenta substancialmente. Por último, referir que este conteúdo conta com o apoio da Trade Republic, mas vamos falar sobre eles mais tarde. E claro, já me esquecendo, quem quiser comprar este livro aqui tem o link para o fazer na descrição. Acreditem que é um ótimo complemento a este vídeo. Uma das primeiras lições que Luís Barsi nos passa é que devemos sempre optar pela escolha de empresas consideradas perenes, que são aquelas empresas que têm uma base sólida e que genericamente conseguem reagir melhor a crises. O Barsi acredita que investirmos em empresas de setores tradicionais, como bancos, energia, saneamento, etc., é a melhor estratégia para quem quer segurança e uma boa rentabilidade a longo prazo. Estes setores, além de fundamentais para a economia, são muito bons para quem procura este tipo de investimento. Como disse anteriormente, tendem a reagir melhor àquelas crises financeiras, como a crise das .com e o subprime em 2008. Isto garante-nos uma espécie de previsibilidade. Do lado oposto, temos setores como o da aviação, do turismo e o comércio em geral. São setores que são fortemente afetados pelas crises económicas e o melhor exemplo disso é o que aconteceu na pandemia. Fora que também estão mais expostos a mudanças e aos avanços tecnológicos, ou seja, tendem a ficar obsolentos muito mais depressa. Isto, obviamente, a longo prazo, torna-os muito mais arriscados do que os setores que falámos anteriormente. O Barsi reforça bastante que só de evitarmos estes setores já estamos a maximizar muito a probabilidade de sucesso nos nossos investimentos. Outro aspecto crucial que temos de analisar nas empresas é o histórico de pagamento dos dividendos. O Barsi mostra-nos que é preferível abdicarmos dos grandes dividendos a curto prazo e adquirirmos empresas que a longo prazo têm tido um ótimo histórico de pagamento dos dividendos, mantêm uma política de distribuição regular e têm aumentado os lucros nos últimos anos, o que também é extremamente importante. Isto é muito interessante de analisarmos porque normalmente quem está a começar a investir gosta de analisar aquelas empresas que têm dividend yields absurdos que vão até aos 10, 15, 20%, sendo que a longo prazo esses dividendos acabam por serem insustentáveis, as empresas não os conseguem pagar simplesmente. Agora, as empresas que têm políticas consistentes e que têm mostrado bons resultados ao longo dos últimos anos, mostram que têm um compromisso forte com os seus acionistas. No fundo, isto também acaba por nos dar uma confiança que vamos continuar a receber dinheiro a longo prazo, o que tecnicamente pode não acontecer porque ninguém adivinha o futuro, mas a verdade é que sim, vamos acabar por ter muito mais probabilidade de ir receber esse mesmo rendimento. Posto isto, agora vamos ver na prática como é que o próprio Barsi iria fazer uma análise superficial a um banco para adquirir. Para isso, vamos aqui à nossa tabela de análise de ações e vamos comparar os três primeiros, o TD Bank, o Royal Bank e o JP Morgan. A primeira coisa que temos de fazer logo é vir aqui aos indicadores e analisar o payout, que para quem não sabe o que é a percentagem do lucro líquido da empresa que é distribuída aos acionistas. Ou seja, logo aqui podemos chegar à conclusão que se uma empresa tem um payout acima de 100% é porque está a pagar um dividendo que não é sustentável. No caso, não temos nenhuma empresa assim, o TD Bank paga 93%, o Royal Bank of Canada paga 49% e o JP Morgan paga 25%. O que podemos ver aqui é que o que está tendencialmente pior acaba por ser o TD Bank. Isto porque pode eventualmente acontecer um ano menos bom, consequentemente o lucro líquido diminui e a empresa quer na mesma aumentar os dividendos para atrair mais acionistas. Aí pode mesmo acontecer que o payout passe os 100% e já estamos a entrar numa situação complicada. Posto isto, e a priori acho que o Barsi acabaria por descartar o TD Bank, sobrando-nos então o Royal Bank of Canada e o JP Morgan. Uma vez que agora só temos duas empresas, podemos fazer uma comparação direta. O Royal Bank of Canada paga 49% e o JP Morgan 25%. O que podemos tirar daqui é que, teoricamente, o dividendo do JP Morgan acaba por ser mais sustentável. E se formos analisar aqui outros indicadores que o Barsi, de certeza absoluta, também iria pegar, e aqui já podemos ver uma coisa muito interessante, a insustentabilidade do TD Bank confirma-se. Mas não vamos falar disso de forma muito aprofundada hoje. Fazendo então uma comparação, podemos ver que as duas empresas estão taco a taco. Claro que o JP Morgan tem tido um crescimento mais acentuado. Também temos de ter a noção que são empresas completamente diferentes. O Royal Bank é um banco muito mais estruturado e já com uma tradição de pagamento de dividendos das últimas décadas. Por isso, não é à toa que também pagam mais dividendos e, sinceramente, acho que o Barsi iria optar por esta empresa. Isto é muito interessante de percebermos porque, para quem olha à primeira vista, até podemos vir aqui ao Fundamentei, que é o site onde eu analiso as ações, o TD Bank tem um dividend yield de 5,3%, enquanto se formos comparar ao Royal Bank of Canada, temos aqui apenas 3,4%.
4%. O que lá está, para quem está a começar à primeira vista, parece uma coisa pior, mas na teoria acaba por ser uma coisa muito melhor e muito mais sustentável. E se viermos aqui analisar o CAGR da receita e o CAGR do lucro, percebemos que o TD Bank está negativo, o que não é um sinal nada positivo, mesmo sendo uma percentagem bastante pequena. A minha opinião pessoal é que acho mesmo que o Barça iria optar pelo Royal Bank of Canada, mas em nenhum momento desmerecer o JP Morgan, continua a ser uma excelente empresa e até acredito que para muito mais pessoas faça sentido adquirir o JP Morgan em vez do Royal Bank por uma série de fatores, incluindo a valorização. E claro, as perspectivas de crescimento futuro da empresa nos próximos anos, e podemos ver isso pelos indicadores. Só que também lá está, escolher uma empresa com o dividend yield abaixo de 4% com o método Barça e de investir, não acho que faça também muito sentido. E é importante lembrar uma coisa, se quiserem ter acesso a esta tabela no futuro, entrem no S-Club, a nossa comunidade de investimentos 100% gratuita. À data de gravação deste vídeo, a comunidade já conta com mais de 2.000 membros, sendo a maior em Portugal, por isso não sei mesmo porque é que ainda não te juntaste a nós, tens o link na descrição. Como disse, só alguns membros da comunidade compram alguns aspectos específicos é que vão ter acesso à mesma. A segunda lição que o Barsi partilha connosco é a importância de acumularmos o maior número de ações possíveis a longo prazo, especialmente quando passamos por momentos de baixa do mercado. O conselho dele é um bocadinho diferente do da manada, que nos diz que o mais importante é o valor aplicado e não a quantidade de ações que possuímos. O Barsi acredita vivamente que o que importa é o número de ações e não o valor aplicado, e já o disse várias vezes. Uma das suas frases mais famosas é: não se ganham dividendos pela quantidade de dinheiro aplicado, mas sim pela quantidade de ações possuídas. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado. Ele acredita que a solidez da nossa renda futura em dividendos está diretamente relacionada ao número de ações que temos na nossa posse. Ou seja, para ele, quanto maior for este número, maior também será a nossa capacidade para gerarmos uma renda passiva, consistente e crescente ao longo do tempo. Por isso é que ele também gosta de enfatizar a importância de comprarmos mais ações nos tempos de baixa do mercado. Estes tempos de baixa acabam por servir para, de certa forma, alavancarmos a nossa posição. Não é à toa que já não é a primeira vez que o Barsi vende uma empresa para comprar ações de outra que teoricamente tem um preço mais baixo. Um excelente exemplo disso é o que ele fez recentemente com o BB Seguridade, que na altura tinha as suas ações a rondar os 10 reais. Ele liquidou totalmente a sua posição e adquiriu ações da Caixa de Seguridade que na altura estavam a rondar os 5 reais, ou seja, metade do preço. Com isto conseguiu o dobro das ações, o que para muita gente não é nada de excepcional, porque o dinheiro investido acaba por ser o mesmo, mas o Barsi consegue ver as coisas de forma diferente e isto para ele é extremamente importante. Por isso, quem somos nós para questionar um dos maiores investidores de todos os tempos? Outra coisa que o Barsi nos transmite é o cuidado que temos de ter neste processo de acumular tantas ações. Ele conta-nos no livro que ao longo das suas décadas de experiência como investidor passou pela falência de várias corretoras e instituições financeiras, que lá está, fizeram com que muita gente, inclusive pessoas próximas a ele, perdessem muito dinheiro. Dinheiro esse que na maioria dos casos demorou uma vida a conseguir juntar. Por isso é que é tão importante escolhermos uma corretora segura para fazermos os nossos investimentos. Esta simples decisão, que para muitos pode não parecer muito importante, pode mudar por completo o teu futuro financeiro se algo der errado acontecer. E normalmente achamos que este tipo de coisas más só acontecem aos outros, mas a verdade é que não é bem assim e acaba por acontecer a toda a gente. Acho que nem eu, nem o Barsi, nem qualquer outro investidor que tenha o mínimo de consciência era capaz de deixar o seu dinheiro em uma corretora em que, por exemplo, não somos os legítimos donos dos nossos ativos. Por isso é que termos alternativas seguras e altamente reguladas, como o caso da Trade Republic que está a apoiar este vídeo, é extremamente importante para a nossa segurança. Além de uma corretora, a Trade Republic também é um banco com uma das melhores plataformas de investimento da Europa. Basicamente pagas 1 euro por cada transação que fizeres, o que é um valor extremamente justo e honesto para uma corretora que opera em mercado regulado. Ou seja, aqui és tu o legítimo dono dos teus ativos, o que, como falámos, é algo completamente imprescindível. Por isso é que eu mesmo também tenho uma boa parte dos meus investimentos na Trade Republic. Se gostaste daquilo que ouviste e achas que a Trade Republic também pode ser uma boa opção para ti, podes criar a tua conta através do primeiro link na descrição ou no comentário fixado. A terceira lição do Barsi envolve o reinvestimento dos nossos dividendos, uma peça essencial na nossa estratégia para acelerar o crescimento do património. Quando reinvestimos os dividendos que recebemos, estamos a tirar total proveito do efeito dos juros compostos. Vamos multiplicar o nosso rendimento passivo de forma mais rápida e muito mais eficiente a longo prazo. Imagina que hoje recebes um dividendo e em vez de o ires a correr gastar, reinvestes na empresa. Não só vais aumentar o número de ações na tua posse, como quando a empresa voltar a pagar dividendos, vais receber mais dinheiro. Isto é um círculo de crescimento
investimento que a cada dia que passa torna-se mais forte, especialmente se o processo for mantido durante muitos anos. Se isto acontecer, vais acabar por chegar a uma fase em que o aporte que fazes mensalmente acaba por ser insignificante. Atenção, a curto prazo ninguém tem dúvidas da importância do mesmo, mas com o passar dos anos essa tendência tende sim a diminuir. Acaba, como te disse, por se tornar algo insignificante, porque os teus dividendos vão se tornar muito mais avultados. Este foi sim um dos segredos que fez com que o Barsi conseguisse ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. E acho que não há melhor maneira de explicar isso do que através desta imagem, em que podemos ver a diferença da valorização do SP500 se reinvestirmos os dividendos e se não os reinvestirmos. A imagem mostra-nos um investimento de $10.000 feito de 1960 até 2017. E vejam bem a diferença colossal que faz. No fim, se não reinvestíssemos os dividendos, íamos ter $460.000. Mas agora, se reinvestíssemos os dividendos, que como é o S&P 500 não é assim nada de excepcional, íamos ter $2.571.000. Acho que temos de perceber que estamos a falar de uma diferença de 5 vezes. É abismal. A quarta lição que o Barsi nos ensina é para evitarmos ao máximo a especulação e focarmos sempre no investimento a longo prazo. Contem as vezes que disse longo prazo neste vídeo e digam-me nos comentários. O Barsi é muito claro sobre os riscos do day trading e sobre a especulação. Considera-as extremamente perigosas e pouco sustentáveis. Eu aqui tenho exatamente a mesma opinião que ele. A curto prazo até podem haver sim pessoas a ganhar dinheiro com as mesmas, mas a verdade é que aumentam substancialmente os riscos e não nos garantem uma rentabilidade estável, consistente e crescente a longo prazo. Infelizmente, mesmo depois de tantos anos, ainda temos pessoas que acreditam que vão ficar ricas com este tipo de coisas. Quando estou a falar com alguém que pensa desta forma, tenho sempre duas abordagens diferentes. Ou não quero mesmo saber e deixo a pessoa errar, bater com a cabeça e perder dinheiro, ou se estiver bem disposto, pergunto qual dos 100 maiores investidores do mundo é que ficou rico através de day trading. Esta abordagem não é só falha a longo prazo, como tende também a decair ainda mais nos próximos anos. Se há uma coisa que quem investe há muito tempo sabe, é que a longo prazo é praticamente impossível batermos o mercado. Agora, imaginem o que é combater com o mesmo todos os dias, com as grandes corporações e ainda com inteligências artificiais mega avançadas que conseguem fazer operações ao milésimo de segundo. A longo prazo vais perder dinheiro e ponto. O Barsi defende uma abordagem paciente e disciplinada. O objetivo é escolhermos boas empresas e mantermos as mesmas a longo prazo. O segredo para acumularmos riqueza é agirmos sempre com uma visão do futuro. Fora isso, acho também importante mencionar que o mesmo pede para evitarmos ao máximo fundos de investimento de gestão ativa, onde são outras pessoas que têm o controle do nosso dinheiro e tomam as decisões por nós. Estes, na grande maioria dos casos, reduzem bastante os nossos ganhos porque cobram comissões altíssimas. Ao investirmos diretamente, isto não acontece e com o passar do tempo a diferença é substancial, acreditem. Recomendo mesmo que quem tenha dinheiro neste tipo de ativos faça uma análise de quanto dinheiro é que vai perder a longo prazo. Acreditem em mim quando digo que vão ficar chocados. A última e, na minha opinião, a mais poderosa lição de Barsi é o conceito de ações garantem o futuro. Para ele, o investimento em ações é muito mais que uma forma de aumentarmos o nosso rendimento. É uma alternativa para assegurarmos a nossa estabilidade financeira, substituirmos as nossas reformas da segurança social, por exemplo. O Barsi acredita que ao investirmos em empresas sólidas, podemos construir uma reforma 1000 vezes melhor que a tradicional, sem dependermos de organizações como a que falámos, a segurança social, que na maior parte das vezes são incertas e não muito fidedignas a longo prazo. Pior do que isso, tem um sistema também ele falho, que é uma espécie de esquema Ponzi. Se pensarmos bem, são precisas sempre novas pessoas a entrar para sustentarmos as antigas. Estamos em uma sociedade evoluída e isto chega a dar pena. As ações, ao contrário do que muita gente pensa, não são assim um investimento tão arriscado. Aliás, são a forma mais segura para conseguirmos adquirir uma independência financeira ao criarmos este tal rendimento passivo que temos falado nos pontos anteriores, que é muito bom a longo prazo. Para nós pode parecer algo muito distante, mas em países como os Estados Unidos isto já acontece. As pessoas investem em ações desde que começam a trabalhar. Depois, em vez de se reformarem aos 66 anos a ganhar um ordenado miserável, podem se reformar aos 40, 50 anos com vencimentos muito mais elevados. O Estado como um todo já provou várias vezes que não sabe gerir o nosso dinheiro. Porque raio então é que vamos entregar o mesmo quando podemos ser nós a fazer a gestão? O Barsi chega mesmo a pedir no livro para todos pensarem sobre isto e fazerem uma análise. Tu, por exemplo, estás à espera da reforma da segurança social para viveres daqui a uns anos ou estás a construir o teu próprio futuro financeiro? Acredita que investir pode ser essa alternativa. É engraçado também pensarmos que o próprio Barsi começou a investir por isso mesmo. Criar uma boa fonte de rendimento para viver de forma tranquila quando se reformasse. E agora vem aquele segredo que prometi no início do vídeo. O Barsi nunca investiu para ser rico. Esse nunca foi o seu objetivo final. O que ele realmente queria, e refere várias vezes que tinha muito medo, era de não voltar à pobreza. Onde, para quem não sabe, viveu grande parte da sua vida, até aos 20 anos. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre.
E atenção, o segredo não é não querer ficar rico, é ter mais objetivos além do dinheiro. Porque acredita em mim quando te digo que não vais ficar feliz da noite para o dia com mais 500 mil, 1 milhão de euros na conta. O dinheiro não é um fim, é um meio para atingir vários fins. Se não pensares assim, até podes vir a ter muito dinheiro, mas a verdadeira realização da vida nunca a vais conseguir atingir. Se gostaste do vídeo ou aprendeste alguma coisa com o mesmo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Acreditem que o vosso feedback é mesmo muito importante para nós. Já sabes, tens todos os links importantes na descrição. O da Trade Republic, se quiseres começar a investir com segurança, o do livro O Rei dos Dividendos, do Barsi, e claro, como não podia deixar de ser, o do AS Club, a nossa comunidade de investimentos 100% gratuita. Muito obrigado por ter estado na minha companhia e pelo apoio incrível que nos tens dado nos últimos vídeos. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.